Meus queridos irmãos, quero compartilhar com vocês uma verdade que pode transformar completamente a forma como vocês enxergam as dificuldades da vida. Durante meus mais de 60 anos de ministério, pregando para milhões de pessoas ao redor do mundo, aprendi algo que mudou minha perspectiva sobre o sofrimento. Nem toda dor que sentimos é castigo de Deus. Muitas vezes, é exatamente o oposto. É o sinal de que o céu está nos preparando para algo muito maior do que podemos imaginar. Você está sofrendo hoje? Está passando por provações que parecem não ter fim? Quero que saiba que talvez esse sofrimento seja a forja onde Deus está moldando seu caráter para algo extraordinário. Há pessoas que abandonam a fé justamente no momento em que Deus está mais perto. Confundem prova com rejeição, quando na verdade é promoção divina. Durante minha jornada ministerial, vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que estavam à beira de um grande rompimento espiritual, mas desistiram porque não conseguiram discernir que aquilo que chamavam de caos era apenas o começo da obra mais poderosa de Deus em suas vidas. Hoje quero mostrar a vocês, na palavra de Deus, 5 provações específicas que revelam quando o Senhor está preparando alguém para algo grandioso. Se você está passando por alguma delas, não tenha medo, tenha fé, porque o céu já começou a trabalhar em você de forma sobrenatural. Se esta mensagem está tocando seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança. Afinal, a palavra de Deus só tem valor quando é multiplicada e compartilhada com amor. Primeira provação que revela o plano divino é quando tudo começa a ser sacudido em nossa vida. Quando Deus tem algo grande preparado para nós, Ele nunca começa com palmas ou celebrações. Ele começa sacudindo o chão onde estamos firmados. Porque o que Ele vai construir não pode ter como base aquilo que construímos por nós mesmos. Quando tudo começa a ser abalado, relacionamentos, finanças, estruturas emocionais, estabilidade, profissional, é porque o Senhor já decidiu que não podemos mais permanecer onde estamos, e Ele não está pedindo nossa permissão. Está nos despertando para um novo tempo. Não se trata de punição, mas de transição divina. É nesse momento que o coração começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? A resposta é simples. Deus está quebrando a estrutura antiga para edificar sua promessa sobre nossa vida. Toda promessa que vem de Deus exige um rompimento com a zona de conforto. Vejam o que Ele fez com Abraão. Em Gênesis 12, Deus o chama dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Reparem que Deus não lhe dá um mapa, apenas uma direção: sair. Isso exige fé, obediência e renúncia total. Essa é a marca da primeira provação. Você sente que está perdendo o controle, tá mesmo? Mas é aí que Deus assume o governo de sua vida. Muitas vezes, o Senhor vai permitir que as portas em que mais confiávamos se fechem. No pork. Ele quer nos humilhar, mas porque quer nos livrar do engano de achar que dependíamos delas. Há momentos em que o Senhor desestrutura a nossa agenda para estabelecer seu plano. Ele interrompe rotinas, desfaz alianças, reorganiza caminhos. Tudo isso pode parecer caos para o homem natural, mas é ajuste divino para quem anda no Espírito. Quantos hoje estão desesperados porque perderam o emprego, o casamento acabou, os amigos se afastaram, a casa se tornou um ambiente insuportável, mas não conseguem discernir que Deus está gritando no meio da tempestade: tenho algo maior para você. A dor é real, o susto é legítimo, mas a promessa também é verdadeira. Deus nunca nos sacode sem propósito. Ele é Pai, um Pai que disciplina sim, mas que também guia com amor infinito. Se Ele está mexendo em suas bases, é porque a construção que vem depois será maior do que você imagina. O maior risco dessa primeira provação é a resistência. Quando Deus começa a sacudir tudo, o maior erro que podemos cometer é tentar segurar o que está caindo. É lutar para manter vivo aquilo que Deus já sentenciou como morto. É se apegar ao que já não tem unção divina. Há pessoas orando para Deus restaurar aquilo que Ele já decidiu remover. Há cristãos jejuando para manter alianças que Deus já expôs como tóxicas. Nesse caso, a oração vira resistência, o clamor se torna oposição à vontade divina. Cuidado para não se tornar inimigo da mudança que Deus está promovendo. O Espírito Santo está dizendo: deixa ruir, deixa ir, deixa quebrar, porque a dor da perda temporária é menor do que o prejuízo de permanecer fora do centro da vontade de Deus. A zona de conforto é muitas vezes uma prisão com almofadas. Você acha que está bem, mas a estabilidade que não vem de Deus não é segurança menos, é distração. É por isso que Ele derruba, para você voltar a andar, a crer,
a buscar, a depender. É o abalo que te faz sair da inércia e te posiciona para viver algo que jamais aconteceria. Se tudo continuasse bem, quando você ignora os primeiros sinais da movimentação de Deus, o abalo aumenta. Ele começa com toques sutis, desconforto, perda de paz, sensação de estagnação. Se você não responde, ele aumenta a intensidade. Algumas pessoas só mudam quando perdem tudo, não porque Deus quer destruir, mas porque é preciso descer até o chão para reconhecer que o alicerce precisa ser novo. Nesse momento, a fé é testada de forma radical, porque Deus não mostra o fim, ele só diz, confia. Assim como fez com Abraão, ele não revela a terra, apenas diz, sai. Quem não aprende a obedecer sem ver nunca experimenta o milagre de andar sobre as águas. Essa é a escola do invisível, o caminho da fé bruta, sem atalhos, sem garantias humanas. É nesse lugar que os gigantes espirituais são formados, não nos palcos, mas nos bastidores da dor silenciosa. Deus está forjando você no segredo. Talvez você esteja passando por esse primeiro nível de provação agora mesmo. Tudo dentro de você quer voltar para o que era seguro. Mas Deus está dizendo, você não pode voltar, eu não estou mais lá. O Egito tinha pão, mas não tinha promessa. O deserto tem sede, mas tem direção. Só quem aceita andar pelo deserto com Deus chega à terra prometida. Segunda provação que revela o plano divino é o silêncio de Deus. Há um momento na jornada espiritual em que tudo parece calmo demais, mas não de forma reconfortante, de forma angustiante. Após o abalo que arranca nossas bases, muitas vezes não vem uma resposta imediata. Não há sinais, não há confirmações, não há vozes celestiais ecoando no coração. Há apenas silêncio, um silêncio que grita na alma. Aí que desistem, achando que Deus os abandonou. Mas essa é uma das provas mais decisivas da vida cristã. Porque o silêncio de Deus não é o fim da presença menos, é o começo da maturidade espiritual. Deus não fala o tempo todo, nem sempre responde quando queremos, porque não se trata de nos agradar, mas de nos formar. No silêncio, a alma que antes buscava emoção agora é levada à rendição total. Se você está enfrentando esse momento onde suas orações parecem não passar do teto, onde o céu parece fechado e a presença de Deus parece distante, eu lhe digo, ele está mais perto do que nunca. O oleiro só para de falar quando começa a moldar. É na quietude que ele trabalha a essência do nosso caráter. A história de José nos ensina isso de forma dolorosa e gloriosa. Em Gênesis 40 encontramos José injustamente preso esquecido, no cárcere longe do casa, longe do SUS. Sonhos, longe de tudo o que um dia acreditou que viveria. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar e agora abandonado na prisão. Nenhuma palavra do céu, nenhuma explicação, apenas o escuro da espera. Mas ali, no meio daquele silêncio absoluto, Deus estava forjando um líder que governaria o Egito. José não precisava de mais revelações. Ele já havia sonhado. Agora precisava de consistência, de firmeza, de resistência. Precisava de um coração que perseverasse mesmo quando os céus estivessem em silêncio. Deus sabia onde ele estava. Desvaia tudo, mas não interveio de imediato. Por quê? Porque Deus não apressa a formação de um instrumento que pretende usar com poder. Há dores que não serão removidas, há orações que não serão respondidas tão cedo. E há dias que passarão sem qualquer alívio, não por falta de amor, mas por excesso de propósito. A grande tragédia de muitos cristãos é confundir o silêncio de Deus com rejeição. Acham que se ele não está respondendo é porque não se importa. É aí que o inimigo se aproveita, lançando setas de dúvida, desânimo e acusação. Ele diz, Deus te abandonou. Mas o Espírito diz, Deus, quem não aprende a reconhecer a diferença entre ausência e lapidação, nunca chega à maturidade espiritual. Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está ensinando você a caminhar por fé, não por sentimentos. É nesse tempo que os verdadeiros fundamentos da fé são testados. Quando os milagres não acontecem, quando a cura não vem, quando a promessa parece distante, é ali que a pergunta mais importante ecoa dentro da alma. Você ainda crê mesmo sem ver? A fé que só se manifesta quando tudo está dando certo, não é fé, é conveniência. Mas a fé que permanece mesmo diante do silêncio, é uma fé madura, provada e aprovada pelo céu. Há algo sagrado nesse silêncio. Nele, Deus nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais da sua palavra. Ele nos convida a recordar o que já disse, mesmo quando não está dizendo nada agora. A fidelidade dele no passado precisa ser nossa âncora no presente. José não teve mais sonhos,
enquanto esteve no cárcere, mas permaneceu fiel ao Deus que um dia falou com ele. Quem realmente confia em Deus não o abandona só porque ele não está falando no momento. O que acontece com quem persevera no silêncio é que é promovido quando ninguém espera. Foi exatamente assim com José. Quando o copeiro finalmente se lembrou dele, após anos de esquecimento, Deus o tirou da prisão e o colocou diante de Faraó em questão de horas. Aqueles que suportam o silêncio experimentam rompimentos que os outros não compreendem. O José que saiu da prisão não era o mesmo que entrou. Algo havia sido gerado dentro dele no escuro: discernimento, domínio próprio, mansidão, fé inabalável. Deus só pode confiar grandes responsabilidades. Aqueles que aprenderam a permanecer quando tudo parecia perdido. Se você não suporta o silêncio, não suportará o trono. Se não consegue ser fiel no cárcere, como será fiel no palácio? Tempo do silêncio é o tempo do segredo. Deus está trabalhando na fundação que ninguém vê. Ele está preparando você para um nível onde a aparência não sustenta menos só a essência. A terceira provação que revela o plano divino é quando as pessoas nos traem. Há um tipo de dor que não machuca só o corpo, mas atravessa a alma. É a dor da traição. Quando alguém em quem confiávamos vira as costas. Quando aquele a quem estendemos a mão é o mesmo que, escondido, crava a faca da ingratidão. É justamente aqui que muitos naufragam espiritualmente, porque esperavam justiça de quem nunca foi justo e fidelidade de quem não conhece a lealdade. Mas prestem atenção, a traição também é uma prova, e Deus a usa para filtrar nosso propósito. Nem todos que começaram conosco vão terminar ao nosso lado. Nem todo companheiro de caminhada é um companheiro de destino. Quando Deus permite que vejamos o coração real das pessoas, não é para nos destruir, é para nos libertar. É duro dizer isso, mas há pessoas que só continuam vivas em nossa história porque ainda não aceitamos que elas já foram removidas de nossa promessa. Deus, na sua misericórdia, permite a traição para arrancar o véu. Ele não expõe pessoas para nos ferir, mas para nos proteger. A palavra de Deus não esconde essa realidade. Jesus foi traído por um dos seus. Judas não era um estranho, nem um opositor público. Era discípulo, andava junto, dormia com ele, ouviu todas as palavras, viu todos os milagres, mas seu coração estava em outro lugar. Ainda assim, Jesus não o rejeitou antes da hora, porque até a traição faz parte do plano. Judas precisava fazer o que fez para que as escrituras se cumprissem. Da mesma forma, há pessoas que só estão perto de nós para cumprir um papel e depois sair. Quanto antes discernirmos isso, menos dor carregaremos. A traição revela em nós o que o elogio nunca poderia revelar. É quando somos feridos que descobrimos a força da nossa fé. É quando somos rejeitados que entendemos que nossa identidade não pode estar nos outros. Deus permite que sejamos traídos para nos mostrar que nosso valor não vem da aceitação das pessoas, mas da aprovação dele. Alguns estão hoje sangrando por amizades desfeitas, por familiares que se voltaram contra eles, por parceiros que prometeram fidelidade e depois os abandonaram. Muitos desses corações ainda estão amargurados, não por falta de perdão, mas por não conseguirem aceitar o fato de que Deus permitiu. A permissão da traição não significa a ausência do amor de Deus, significa a limpeza do caminho para algo maior. Lembrem-se de José novamente. Antes de ser governador do Egito, foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo, sem piedade, sem misericórdia. A inveja dos seus próprios familiares o jogou no poço. Mas foi essa mesma traição que o levou ao Egito, que o colocou na rota da promessa, que o preparou para o trono. A traição dos irmãos foi a ponte para o cumprimento do sonho que Deus havia dado a ele. Se José tivesse se agarrado ao rancor, jamais teria chegado ao palácio. O erro de muitos cristãos é tentar segurar quem Deus já revelou que não faz parte do plano. Existem conexões que são para um tempo e não para a vida toda. Existem alianças que foram válidas em uma estação, mas que agora se tornaram impedimento. Deus, na sua graça, envia a separação, mesmo que doa por quicões. O coração e sabe o que ainda não sabemos. O que parece perda é na verdade livramento. Mas atenção, o risco aqui é um endurecimento do coração. Quando somos traídos, a carne quer se fechar, a alma quer construir muros. Queremos nos proteger, nos isolamos. Esse isolamento pode nos roubar a sensibilidade espiritual. Deus não quer que a traição nos transforme em alguém frio, mas em alguém mais dependente dele. A ferida precisa ser entregue ao Senhor, não alimentada no silêncio. Se você não se cura, se contamina. E sei contamina outros.
A quarta provação que revela o plano divino é quando Deus nos coloca em lugares onde não temos controle. Há momentos em que o Senhor nos posiciona em situações onde nossa capacidade humana não é suficiente, onde nossos talentos, nossa experiência, nossa sabedoria não conseguem resolver. É nesses lugares que descobrimos que Deus não nos chamou para sermos autossuficientes, mas para sermos dependentes dele. A falta de controle não é uma falha no plano divino, é uma característica dele. Deus nos coloca propositalmente em situações que nos forçam a confiar completamente nele. Moisés experimentou isso diante do Mar Vermelho. Atras Dili. O exército de Faraó se aproximava à frente, um mar intransponível. Não havia plano B, não havia estratégia humana, não havia saída natural. Era exatamente onde Deus queria que ele estivesse, menos no lugar da dependência total. Foi ali que o milagre aconteceu. As águas se abriram, o povo passou em terra seca, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas isso só foi possível porque Moisés estava no lugar onde não tinha controle. Quando Deus nos tira o controle, Ele está nos preparando para ver sua glória. Ele está nos ensinando que nossa força não está em nossa capacidade, mas na capacidade dele operando através de nós. A quinta e última provação, que revela o plano divino, é quando somos chamados a esperar além do que consideramos razoável. Deus tem um tempo diferente do nosso. Seus relógios não batem no mesmo ritmo que os nossos. E há momentos em que ele nos chama para esperar além de toda a lógica humana. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Sara já havia passado da idade de conceber, mas Deus ainda não havia terminado de preparar o coração deles para receber a promessa. A espera não era castigo, era preparação. Ana esperou anos por um filho, chorando em silêncio, sendo incompreendida até mesmo pelo marido, mas quando Samuel nasceu, ele não era apenas um filho, era um profeta que mudaria a história de Israel. A espera de Deus sempre tem propósito. Ele não nos faz esperar por crueldade, mas por amor. Ele sabe que há coisas em nós que precisam ser trabalhadas antes de recebermos aquilo que pedimos. Meus queridos irmãos, se vocês estão passando por alguma dessas provações hoje, não desanimem, não interpretem a dificuldade como abandono divino. Deus está trabalhando em vocês, e através de vocês, para algo que vai além da compreensão humana. Cada lágrima tem propósito, cada dor tem significado, cada espera tem razão de ser. O Deus que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Confiem no processo, mesmo quando não entendem o propósito. Se esta palavra tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem de esperança, e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam a fé. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nesta jornada. O mesmo Deus que esteve com José na prisão, com Moisés no deserto, com Ana na espera, está com vocês hoje.